Olá, eu sou a professora Pamela e hoje estarei ministrando a aula de língua portuguesa para o 7º ano. Nosso assunto hoje será uma leitura, vamos fazer uma interpretação e dentro dessa interpretação encontraremos o assunto já abordado e trabalhado nas aulas. Tem aqui sujeito e predicado que também, como eu expliquei, fazem parte dessa interpretação de texto. Então vamos primeiro analisar agora, vocês vão abrir aí na página 10 e estaremos realizando hoje da página 10 à página 15, tá? Então é necessário que vocês peguem o livrinho. Vamos lá, falar primeiro sobre o primeiro livro, que vamos chamar de texto 1, tá? Que fala ali sobre o professor Luiz Junqueira. Então nesse momento o que vocês irão fazer? Pausar o vídeo, tá? Vão fazer uma leitura e analisar os pontos importantes dessa leitura para podermos seguir... Meu Deus, falei errado. Já? Para podermos depois analisar as questões de forma bem mais rápida, tá? Então vamos analisar aqui. O primeiro livro ele fala sobre o professor Luiz Junqueira, né? Lembre-se que era o professor auxiliar que trabalhava numa escola em Campinas, São Paulo, e ele auxiliava os alunos principalmente do 6º ano, certo? Até aí? Então, nesse caso, ele começou a desenvolver o quê? Ele desenvolvia nos alunos dele que eles pudessem fazer o seu primeiro livro, ou seja, de forma individualizada. Ou seja, cada aluno que ele trabalhava, ele incentivava a escreverem os seus próprios livros. Então, nesse caso, quando os alunos escreviam seus livros, ele orientava na questão dos gêneros textuais, dos tipos de linguagem, né? Que tipo de linguagem utilizou ali naquele momento. Então, depois que os alunos terminavam todos aqueles livros, ele fazia, né, com a escola como um todo, e ele fazia a divisão da data do dia que eles iriam lá assinar, da assinatura deles, tirar foto. Então, nesse procedimento, quando ele identificava que os alunos não conseguiam escrever, ele ajudava até ele criar a plataforma que ele fala lá no texto, né? E nessa questão, era possível os alunos identificarem de forma bem mais rápida e seria melhor para auxiliar ele. No caso, ele pegava antes um livro de 1 por 1, né, e ia corrigindo. Já com a plataforma, não. Os alunos já sabiam, né, onde que estava o erro, eles mesmos poderiam também consertar e também tinha auxílio de outros professores. E nesse caso, a plataforma ela ajudava como auxílio da escrita. Por exemplo, tinha alunos que escreviam, não sabiam a diferença entre mal com U e mal com L. Então, eles já colocavam ali um vídeo para que o aluno pudesse entender. E também, quando eles terminavam o trabalho, eu terminei meu livro, professor. Aí, eles já iam lá para a educação artística, né, para o design, justamente para eles analisarem e fazer o melhor livro, um livro muito bonito. Então, assim, ele sempre incentivava na criatividade, ou seja, o aluno tinha a capacidade de ser criativo, né? E poder conhecer outros meios, outros tipos de gêneros, outros tipos de linguagem. Então, é muito importante o trabalho desse professor, né? E ele até coloca na questão de quantos livros já tem, né? Mais de 6.000 páginas. E agora vamos analisar as questões. Peguem o livro novamente e vamos ter aí. No que o projeto Primeiro Livro se diferencia do ensino padronizado tradicional? E aí? Lembra que eu falei para vocês? Ele dá a liberdade da criação, ou seja, o aluno pode criar da melhor forma o livro que ele quiser. Eu gostei dessa capa, eu vou colocar essa capa. Eu gostei de escrever dessa forma, então ele vai escrever daquela forma. Então ele coloca em resposta aí. Ele trabalha com eles a liberdade de criação, né? Ou seja, o aluno pode criar o livro da melhor forma que ele achar. Então vamos lá. Como o professor trabalha com esse projeto durante a sala? Ele trabalha durante todo o ano letivo, ou seja, ele também faz a construção de personagens, tá? E estilos e gêneros. É dessa forma que ele trabalha. Por exemplo, eu quero fazer um livro do Homem-Aranha, mas de uma história totalmente diferente do que ele é. Aí ele, tudo bem, pode utilizar. Aí você vai fazer desse estilo, desse tema, usando esse tipo de linguagem e esses outros personagens. Então, ele liberava a criação à vontade das crianças. Que informações sobre a plataforma Primeiro Livro o texto apresenta? Então, no caso, nesse caso aí, a plataforma pretende auxiliar o aluno na elaboração do primeiro livro, ou seja, a plataforma está ali para ajudar o aluno a fazer seu melhor livro, ou seja, padronizando ali na questão da escrita, né, para não ter erros. Então, é essa forma aí que a plataforma ajuda. Página 12, vamos ter aí. De acordo com o texto, quais são as principais características desenvolvidas pelas crianças e pelos adolescentes durante o projeto?
Então, vamos colocar aí. Eles se tornam responsáveis e confiantes por suas escolhas, já que o professor deixava ser dessa forma, né? Então, tornam-se ativos, autônomos e autores da sua própria história. Então, eles, como eu falei anteriormente, ele focava nisso, que cada um era dono da sua história, então você poderia colocar ali seus personagens, seu estilo, seu tipo de gênero da melhor forma que você quisesse. 32. Leia o parágrafo que apresenta o problema abordado no texto, selecione 2 orações compostas, ou seja, 2 orações que contenham 2 verbos ou mais, de sujeito e predicado verbal, e em seguida indique qual o núcleo do predicado de cada uma delas. O núcleo é aquela parte principal que eu tenho ali entre o meu sujeito e o predicado. Então, vamos colocar esse exemplo aqui. A ideia do projeto nasceu em 2006, repetindo, a ideia do projeto nasceu em 2006. Núcleo do predicado nasceu, ou seja, o predicado é quem traz informação, eu tenho que ter núcleo do predicado, que é, nesse caso, o verbo nasceu, ele é a parte principal ali da minha oração. 33. Escreva orações iniciando da forma indicada. Utilize verbos de ação. Então, eu tenho aí o professor, preciso colocar uma ação na minha frase. Vocês podem colocar aí da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, eu não irei fazer a 33 agora com vocês. Fica por livre e espontânea vontade de vocês fazerem. 34. Os núcleos dos predicados verbais estão destacados corretamente nas orações abaixo, menos qual delas que não vai se encontrar. Então, no caso ali, ó, os alunos têm contato com o professor de educação artística e com o design. Então, vocês vão colocar aí letra D. Separe as orações a seguir em sujeito e predicado e circule o núcleo do predicado. Então, eu vou ter aí, ó. A. O professor e os alunos organizam um dia de lançamento das obras. Qual seria o meu sujeito? Os professores e os alunos organizam o dia de lançamento das obras, é o meu predicado. Ele está trazendo informações sobre esses meus 2 sujeitos. Nesse caso aí seria um sujeito composto. B. O usuário terá também acesso aos livros escritos pelo... Tá errado? Deixa eu repetir. B. O usuário terá também acesso aos livros escritos pelos outros estudantes. Qual é o meu sujeito? O usuário. Então, já tenho um sujeito, identifiquei meu sujeito. Todo o restante desses termos, dessas palavras que sobrarem, vai ser o predicado. 36. As orações a seguir são compostas de sujeito e predicado verbal. Indique qual o núcleo do predicado verbal em cada uma delas. Então, vamos lá. Letra A, núcleo, praticam. Letra B, núcleo, descobrem, ou seja, a parte principal ali do meu predicado, que no caso seriam os verbos. C, outros temas importantes são discutidos em salas. Vou ter aí, são discutidos. D, faz um mapeamento linguístico das partes ortográfica, gramatical e literária. Núcleo, leva. Então, marquem essa parte aí. No texto 2, aqui do fazendeiro chinês, ele vai falar sobre o quê? Sobre o fóssil que ele achou do dinossauro, né? Aí ele vai falar as características do dinossauro, que ele veio dos seus ancestrais, no caso do avestruz. Então, nesse caso, que ele fala sobre a estimativa de vida que ele viveu entre a 100 a 66 milhões de anos. Ele também fala sobre a garra, sobre a crista dele, que era um meio de comunicação, que ele tinha até mesmo para acasalar. E fala também sobre o periódico, né? Que esse periódico ele tinha como foco somente as publicações de cientistas, né? Então os cientistas gostavam muito de ler ali, está atualizado sobre esse periódico Nature, né? Que ele fala. Agora vamos analisar no livro a questão da página 13, número 37. Então tem aí. O texto relata a descoberta de uma nova espécie de dinossauro por um fazendeiro chinês. A quem se destina esse texto? Por que essa descoberta foi publicada no periódico Nature? Então, o texto ele vai se destinar aos pesquisadores e às pessoas que tenham interesse em conhecer sobre os dinossauros. 38. Como os cientistas chegaram à conclusão de que o animal deveria ter aproximadamente 8 anos quando faleceu? Então, eles olharam a condição, né, do dinossauro, que eles acharam que estava bem legal ainda, e a mandíbula. A mandíbula dele fez identificar que ele ainda tinha 8 anos. 39. Em relação ao fóssil que foi encontrado, quais animais podem ser considerados parentes? Então, ele vai ter 2 tipos de animais aí no texto, que é o avestruz e o caçoar, eu acho. Né? 40. As características dele, ele tinha 1,6 m, uma crista de 15 centímetros, coxas fortes e garras adaptadas para a caça. 41.
nas orações possuía uma crista de 15 centímetros e tinha coxas fortes. É possível identificar o sujeito pelo contexto? Qual é o sujeito dessa frase? No caso, o dinossauro. 42. Leia as orações a seguir e sublinhe os sujeitos e classifique-os. Então vamos analisar. O fazendeiro chinês encontrou o resto de uma nova espécie de dinossauro. Aí eu vou ter um fazendeiro, sujeito simples. B. Acreditam que o esqueleto date de um período entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Aí não tem como achar o meu tipo de sujeito, sujeito indeterminado. C. O fóssil provavelmente pertenceu a um ancestral da avestruz ou do casuar. Sujeito simples, que é o fóssil. O crânio e o maxilar ajudaram os especialistas na estimativa da idade do animal. Tem aqui um sujeito composto, crânio e maxilar. 43. Complete cada uma das orações a seguir com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. Então vai ficar em crânios e maxilares. Acreditam que o animal tenha falecido com 8 anos. Aí no caso já está, né? Acreditam um sujeito indeterminado. Percebemos que essa espécie possui garras adaptadas. Então aí no caso eu tenho um nós. O animal viveu entre 100 e 66 milhões de anos atrás. 44. É letra A, vive na Austrália e na Nova Guiné. Isso. 45, letra D. 46, leia as orações a seguir, indique o sujeito e classifique-o. Então vamos lá, Lia, descoberta no periódico Nature. Tem o sujeito oculto, Lia, que no caso seria o eu aí, né? B, a nova espécie de dinossauro ganhou um nome. Qual seria o meu sujeito? A nova espécie de dinossauro. C, o animal possuía uma crista de 15 centímetros e coxas fortes. Qual é o meu sujeito? O sujeito simples, o animal. Acompanhe os textos da live. Qual é o meu sujeito? Oculto, que no caso é acompanho. Tá? Hoje vai uma atividade para a casa da página 15, a página 17, também a leitura, interpretação, juntamente com o sujeito e predicado, para a gente finalizar esse módulo. E a nossa aula fica por aqui. Até a próxima.